Olá pessoal, eu sou a Raquel Caparrós, professora, contadora de histórias, escritora. Eu sou apaixonada pela questão da literatura e do poder da literatura e da contação no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento infantil, mas na verdade ela tem o poder durante toda a nossa vida. E hoje nós estamos iniciando nosso terceiro módulo, nosso terceiro workshop da Semana do Contador de Histórias. Esse workshop vai fazer parte do nosso curso, que é um curso de 10 módulos que vem aí para a gente aprofundar os nossos estudos, da gente entender o que é ser esse contador de histórias, da importância que esse contador de histórias tem na vida das pessoas. E para a aula de hoje, para o nosso online aqui de hoje, eu escolhi então para vocês dois temas. A gente vai falar das técnicas que tanto me perguntam, mas como é que é ser esse contador de histórias? Eu preciso aprender essas técnicas porque eu não estou sabendo contar a história. E também a gente vai falar um pouquinho da questão da memorização. Eu já pincelei aí na aula passada sobre essa questão da memorização, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso hoje no nosso terceiro módulo do workshop. Se você chegou agora, não viu os nossos dois primeiros workshops, eles ainda estão lá online e fazem parte da nossa semana promocional, do nosso estudo aqui de contador de histórias, da nossa Semana do Contador. Vá lá, não perca, para você não ficar fora de nenhum conteúdo que vai interagir com o conteúdo do nosso curso. Vamos lá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre memorização. Como é que eu consigo memorizar as histórias? O contador de histórias precisa contar a história de cabo a rabo, certinho, do jeitinho que o autor escreveu? A gente já falou um pouco sobre essa diferença do ler histórias e de contar histórias. Ela não precisa ser de cabo a rabo igualzinha, mas a gente tem que tomar bastante cuidado para não modificar a ideia principal, a mensagem principal que o nosso autor trouxe na história que eu escolhi contar ou que escolheram para que eu contasse para aquele público, para aquela criança ou aquele adulto que está ali me esperando. Então, para isso a gente precisa aprender algumas técnicas de memorização também. Principalmente se a história que você escolheu ou que escolheram para você trabalha a questão das rimas. Se o autor escolheu trabalhar a questão das rimas, a gente tem mais ainda a responsabilidade da questão da memorização, porque a rima é algo que traz a beleza para aquele texto que foi escolhido. Então, se esse texto foi escolhido, eu preciso trabalhar bastante a memorização. E aí, que exercício eu posso fazer para trabalhar essa memorização? Primeiro, eu vou pegar, como eu falei para vocês, a primeira parte do texto. Vou dividi-lo em início, meio e fim. Início, normalmente, o autor apresenta o lugar onde aconteceu a história, os personagens, ele localiza o leitor. Então, eu vou pegar essa parte do início e aí vou sentar, ler várias vezes só a primeira parte. E durante 3 dias eu vou fazer o exercício de memorizar só a primeira parte, criando as imagens na minha cabeça dos personagens, daquele lugar que o autor me trouxe, e aí tentando imaginar o que eu quero passar para quem eu vou contar. Primeira fase da memorização, 3 dias. Segunda fase da memorização, mais 3 dias. Então, é fácil contar a história? A gente precisa estudar e aprender as técnicas, hein? Vamos lá! Segunda parte, eu pego o meio. O meio da história, normalmente, ele traz o problema. Ele traz aquilo que precisa ser solucionado naquela história. Então, eu vou pegar aquela parte e vou estudar. Que problema é esse? Quem são os personagens envolvidos nesse problema? Que lugar eles estão ali? O que é que vai acontecer? Durante 3 dias é o ideal, tá? Durante 3 dias eu estudo o meio da história. E a mesma coisa eu faço com o final. 3 dias, leio,
e estudo. Então, 3, 3, 3. Foram 9 dias. No 10º dia, eu vou juntar a história. Eu vou transformá-la num enredo só. Uma dica para a gente memorizar as rimas que eu falei para vocês, bem importante, é a gente separá-las também. Normalmente, o autor trabalha rimas específicas. E aí, um pouco mais profundamente, a gente vai falar sobre isso lá nas nossas aulas depois do nosso workshop. Bom, então juntando a história, aí eu tenho uma técnica de memorização, dentre outras que a gente pode fazer também. Mas essa é uma técnica porreta que me ajuda na questão de memorizar. Agora, lembra que eu falei da técnica de tentar imaginar o ambiente? Tentar imaginar as cenas, os lugares e os personagens? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a atenção ao mundo. O contador de histórias, ele tem que ser atento ao mundo, a tudo que o cerca. Então o contador de histórias, ele não vai olhar o mundo superficialmente, ele não vai passar o olho no mundo. Ele precisa olhar os detalhes do mundo. Eu preciso verificar como anda uma velhinha, como andam várias velhinhas, como que se comporta uma criança diante de algumas situações, como é a fala das idades, porque eles têm falas diferentes, têm entonações diferentes, como é uma pessoa brava, como é uma pessoa tranquila, eu falei ao contrário, né? Como é uma pessoa tímida, a gente já falou da timidez na aula passada. Como são os animais, como se comportam os animais? E aí lembra do medo e da vergonha? Não ter vergonha de imitá-los quando eu for contar. Que barulhos que eles fazem? E só os animais e as pessoas que fazem barulho? Não, as coisas fazem barulho também. As coisas têm formas diferentes. Os lugares têm formas diferentes. Eles podem ser pequenininhos ou podem ser bem grandes, bem grandes. Que gestos que as pessoas fazem, que olhares que elas trocam, como elas trocam os olhares, como elas estão dormindo, como elas são acordadas, como elas conversam, às vezes mesmo sem falar. Eu posso fazer uma conversa durante a minha contação. Então, se eu estiver fazendo a contação em parceria, faz de conta que você aí é o meu parceiro. Então, eu vou começar a conversar com você. Só de gestos. E eu posso trazer essas técnicas para minha contação de história. Lógico que eu não posso misturar todas as técnicas. Algumas pessoas têm mais habilidades para umas técnicas, mais habilidades para outras. Isso é muito comum. Isso é natural. Eu tenho mais habilidades para umas que para outras. Eu me encanto mais também com umas do que com outras. Eu percebo que o meu público gosta mais quando eu faço algumas do que outras. Mas isso você precisa estudar, você precisa se aprofundar para compreender aquilo que tem mais a ver com você e que tem mais a ver com o seu público também. E como que eu posso trazer, por exemplo, os barulhos para dentro da minha história? Eu posso fazer o barulho, e aí a gente vai trabalhar toda essa questão da oralidade, da expressão facial, para fazer esses barulhos com o meu corpo, com a minha boca, né? Ou eu posso também trazer alguns elementos que a gente vai falar agora pra frente sobre essas técnicas e esses elementos que vão abrilhantar a minha contação de histórias. Uma outra coisa que é muito importante e que a gente não pode esquecer enquanto contadores de história é a representatividade. O contador de histórias, ele normalmente conta para um público múltiplo. Ele conta para crianças de origens diferentes, para adultos de origens diferentes, de culturas diferentes, de etnias, de raças, de religiões diferentes. Então, se eu tenho um público múltiplo, eu tenho sempre que pensar na questão da diversidade e da representatividade. Isso é muito importante.
se a gente está pensando em formação, de usar as nossas histórias para educar, para formar a parte afetiva, a parte psicológica, a parte cognitiva, então eu preciso ter essa representação nas minhas contações de história também. E aí não é a representação só de gênero ou só de cultura, eu preciso pensar em toda essa representação. Principalmente se o meu público é um público que sempre ouve as minhas histórias. Então eu preciso trabalhar isso também. Se você está procurando esse curso enquanto contador, enquanto pai ou enquanto alguém que cuida e que é um público pequeno, a gente também tem que pensar nisso. Porque mesmo que o meu público seja pequeno e que ele seja representado em algumas histórias que eu conto, é importante também que não só que ele seja representado, mas que ele conheça outras culturas. Porque eu só vou aprender a amar e a respeitar se eu conhecer. E a literatura é uma ferramenta muito especial para apresentar essas culturas diferentes para as crianças. Essas culturas, essas etnias, esses gêneros, seja lá qual for o problema ou a solução que eu queira trazer ali para as crianças. Eu quero apresentar de uma forma lúdica, gostosa, prazerosa e respeitosa para minha criança. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas questões que a gente tem que se preocupar enquanto contadores de história, que tem que trazer para as crianças, para os adultos, para os adolescentes e trabalhar de forma lúdica através da literatura. Então, uma delas, a questão de gênero, o respeito aos diversos gêneros. Então, eu trago histórias que trabalham esse tema para que as crianças aprendam de forma lúdica a questão do respeito. Eu não preciso ser igual a ele, eu não preciso ter as mesmas escolhas que ele, mas eu preciso respeitar as escolhas que ele teve, ou que a família dele teve. E aí aquele que tem uma família que teve essas escolhas vai se sentir representado, ele vai se sentir respeitado quando eu trago histórias que falam sobre esse assunto. A questão da monoparentalidade. Crianças que têm pais aí separados, que têm pais que às vezes não conhecem o pai ou a mãe, a questão das famílias que foram formadas aí diferente daquela família tradicional. Isso também é um tema, é uma coisa que precisa ser trabalhada pelo contador de histórias. E a literatura, graças a Deus, é rica de livros que falam, que tratam esse assunto também. A questão das etnias, né? Da diversidade étnica. O Brasil é um país imenso, um país gigante que tem todas as etnias junto. Então a gente precisa trabalhar essa diversidade com as crianças também. Hoje nós temos, quem trabalha em escola sabe que a gente tem uma diversidade grande até de livros que nós recebemos do Ministério da Educação, que eles estão disponíveis ali para a gente fazer as contações. A internet também é uma ferramenta muito rica para a gente fazer as nossas buscas. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, mas são mínimos, perto de uma diversidade de literatura aí que trabalha esses temas que a gente está falando aqui. A questão do livre-arbítrio, lembra que eu falei? Eu não preciso ter as mesmas escolhas que eles, eu não preciso viver igual a eles, mas eu tenho que respeitar o livre-arbítrio do outro, aprender a conhecer, e se eu conheço, eu aprendo a respeitar e a amar, independente das escolhas que ele fez, que são iguais ou diferentes das minhas. A beleza de ser diferente, a pluralidade, eles têm que enxergar isso como uma riqueza. Não é porque ele é diferente de mim que ele é ruim, ele é melhor ou é pior que eu. Essa diversidade, essa pluralidade é que torna o nosso povo tão rico, que torna a nossa cultura tão bonita. Então, você trazer essa riqueza da pluralidade, você ensina a criança que ser diferente é muito legal, porque é esse juntar de tantas coisas diferentes que foi o que formou o nosso povo, o que nós temos hoje em dia. A questão da equidade e da igualdade, os direitos, né, iguais para todos, mas
o equilíbrio entre o que um precisa e o que o outro precisa. O que eu preciso não é igual ao que o outro precisa. Então, trabalhar essa equidade entre aqueles que convivem, a literatura é uma ferramenta riquíssima que a gente deve aproveitar para trabalhar isso também. Agora eu vou passar para vocês algumas dicas, eu vou colocar aí na tela para vocês algumas dicas bem poucas, senão a gente ia ficar aqui a noite toda falando, tá? São só algumas sugestões de livros, mas se vocês pesquisarem, vocês têm uma diversidade enorme que fala sobre essa representatividade da literatura aí. Então vamos lá? Então a primeira que eu trouxe para vocês foi o Touro Ferdinando. A gente tem até um desenho que fala sobre isso, um filme, né? Que fala sobre esse livro, é inspirado nesse livro. Em vez de agressivo e violento com seus semelhantes, Ferdinando prefere cheirar flores e recusa-se a participar em touradas. Outro livro bem gostoso, bem interessante aí, Três com Tango. Do amor entre dois pais nasceu Tango, o primeiro pinguim fêmea a ter dois pais. Este livro, que outrora foi censurado pelo setor conservador americano, já se encontra disponível também em português. A gente já consegue comprá-lo na versão de português. O Cabelo de Lelê. Esse livro é bem conhecido para quem trabalha em escola aí, né? Lelê constata que os fios do seu cabelo foram marcados pela herança africana. É um livro divertido que ajuda as crianças a aceitarem como são, dando-lhes confiança. Então a gente trabalha aí a questão da etnia. O grande e maravilhoso livro das famílias. Esse livro aborda temas como amor, tolerância, diversidade. É uma boa sugestão para quem pretende mostrar aos pais e aos pequenos que as famílias não são nem podem ser todas iguais. Então, mais um que fala sobre diversidade. Meu amigo Jim pretende alimentar os mais pequenos com as doses de ternura, empatia e respeito. Também é um livro que vai trabalhar aí as diferenças. Esse da Ásia é maravilhoso. A Ásia é uma menina que vive em um país em guerra, no Oriente Médio, e vai para um país totalmente diferente do seu, onde conhece sentimentos como esperança e amor ao próximo. Maravilhoso esse livro, gente. Então aí eu dei para vocês algumas dicas, né, que trabalham essas questões de representatividade, de diversidade, de respeito e que não podem ser esquecidas pelo contador de histórias. Principalmente se o seu público é um público constante, é um público que está sempre com você. Ele tem que sentir esse respeito vindo de você, porque você com certeza vai ser um exemplo de pessoa para quem te escuta enquanto contador de histórias. Você vai ser alguém que eles querem se espelhar. Então, você é o portador dessas histórias na vida deles também. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas. E aí algumas pessoas têm mais habilidade para algumas, menos para outras, mais para outras, menos para outras. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas técnicas, né? Eu vou dar uma pincelada aí, tem muito mais lá nas nossas 10 aulas, durante os nossos 10 módulos, mas eu vou dar uma pincelada em algumas que você pode entender mais para ter mais habilidade, mais carinho, mais facilidade para levá-la em consideração nas suas contações de história. Então, a primeira questão é da ludicidade, trazer a música, trazer poesia, trazer brincadeira, tornar a minha história algo meio folclórico, meio divertido, meio gostoso, prazeroso. Contar histórias sempre tem que ser algo prazeroso. Dá para eu cantar enquanto eu conto histórias? Dá, até na última aula eu fiz uma história para vocês que é totalmente cantada. Então dá para cantar? Dá. Dá para cantar inteira, dá para cantar só no começo, só no final, só no meio, salpicar as músicas durante a história, trazer um pandeirinho, brincar com as crianças, dá para cantar. Se você leva jeito para cantar, essa é uma técnica infalível. Eles adoram, seja lá qual for a idade. O ritmo.
ter um ritmo enquanto eu falo para contar as histórias. Então, se eu tenho uma história mais pesada, então eu trago um ritmo também mais pesado. Eu faço pausas, eu faço a minha respiração, mais preocupada com essa pessoa que tá triste. Se eu tenho uma pessoa assim bem pequenininha, talvez eu possa usar um ritmo um pouco mais acelerado para falar sobre essa pessoa pequenininha e talvez até divertida. Que até dá a impressão que ela tá falando rapidinho, né? Então eu dou uma aceleradinha e diminuo ali o tom da minha voz para dar essa impressão. Se eu tô falando de uma história que fala de soldados, por exemplo, eu faço uma história mais marchada, mais marcada. Então eu tô trabalhando ritmo também. Essa é outra técnica e gostosa para eles trabalharem. Lá nas nossas aulas a gente vai ter dois módulos que falam, um módulo que fala sobre essas duas coisas, sonorização e musicalização, porque é muito importante entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Juntar as duas, muito legal, mas eu preciso entender a importância e quando utilizar cada um deles. Os elementos, eles são outra dica até para memorização. Eu trago alguns elementos que vão me remeter a partes específicas da história. Lembra que eu falei da gente dividir a história em 3 partes? Trazer elementos que me lembrem cada uma dessas partes. Isso também enriquece a minha contação de histórias. É uma carta na manga. Os cenários também me ajudam. Se eu faço cenários, por exemplo, que eu posso marcar os locais onde eu vou passar na minha história, isso ajuda bastante. Só tenho que trabalhar, tomar cuidado com a questão da poluição visual. Isso é muito importante. Você sempre é o principal da história. Silêncio, trabalhar silêncio. Então, aconteceu alguma coisa assim, faço alguns segundos de silêncio para que, às vezes até quando tem alguém desatento, aquele é o momento dele parar e de prestar atenção. E os olhares, aquele olhar assim, como se estivesse procurando alguma coisa. Ou aquele olhar assim específico para alguém. Esses olhares são essenciais durante a contação de histórias. Ele vai me trazer o público para mim. Lembra que eu falei? Você tem que ser o principal. A atenção deles tem que ser em você. Por isso também a gente tomar cuidado com os cenários, com tudo aquilo. Isso a gente vai ver lá no nosso curso. E a participação do público? É muito importante, principalmente lá no presencial, assim no virtual não dá, né? Eu fico aqui tentando imaginar o que vocês estão pensando, mas no presencial é muito gostoso você ter essa participação do seu público, você poder jogar e eles te devolverem. Treinar algumas coisas em casa, lembra que eu falei da preparação? São importantíssimas para você conseguir retomar a sua história e ela não se perder aí no meio dessas participações. Bom, para a próxima aula, eu escolhi um tema que eu amo, que é a turma que eu trabalho ultimamente, as histórias para os bebês, as histórias de gestos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância da oratória durante as contações de histórias. Não perca! Para essa aula prática, eu escolhi uma história muito gostosa. É uma história que fala de um carinha que gosta de pescar. Ele é um pescador, mas dessa vez ele não queria pescar qualquer coisa não. Ele queria pescar uma sereia. Esse conto é baseado numa história de Oscar Wilde. Então eu espero que vocês gostem, que curtam e que levem no acervo de vocês enquanto contadores de histórias. Não perca a nossa próxima aula! Se você participou de toda a nossa Semana do Contador, nessa nossa última aula, nosso último workshop, a gente encerra a nossa semana promocional do curso e a gente vai ter uma surpresa para vocês. Olha a história Tindolelê, olha a história Tindolala, olha a história Tindolelê, é a história que vai começar. Olá,
Eu sou a Raquel Caparrós, professora e contadora de histórias, e hoje eu vim contar para vocês uma história que fala de mar, que fala de peixe, que fala de pescador. Essa história é baseada num conto de Oscar Wilde. Ele fala de um pescador que não quer pegar peixe não. Vamos saber o que é que esse pescador quer pescar lá no mar? Há muito tempo atrás, numa praia, havia um pescador. Mas não era um pescador qualquer não. Era um pescador daqueles, dos bons, daqueles que pegava peixe pequeno, peixe médio, peixe grande e peixe muito grande. Era um pescador porreta. E o pescador era feliz por pescar tantos peixes. Mas um dia, sabe o que aconteceu? O pescador não ficou mais feliz. Porque a partir daquele dia, o pescador não queria mais pescar peixe. Ele decidiu que ele precisava pescar, sabe o quê? Uma sereia. Uma sereia para ele casar. Isso mesmo, o pescador queria casar. Mas lá na cidade onde o pescador morava, as pessoas ficavam zombando dele. Pescar sereia? Onde já se viu? Ah, rapaz, você vai ficar aí esperando e a sereia nunca que vai chegar. As pessoas caçoavam, elas riam dele e achavam que aquele pescador nunca ia conseguir pegar uma sereia. Mas ele não desistiu. Sabe o que ele fez? O pescador pegou o seu barco e lá foi ele, navegando para lá, navegando para cá. E até que ele foi bem no fundo do mar e começou a esperar. Mas justo naquele dia, sabe o que aconteceu? O mar começou a ficar agitado. Era onda pra cá, era onda pra lá, era onda pra cá, era onda pra lá, era onda que não acabava mais. O que será que ele ia fazer? Mas aquele pescador era muito esperto. Aquele pescador sabia que depois que acabasse aquelas ondas, aquelas grandes ondas do mar, aí era a hora da calmaria. E essa era a grande hora, era a hora dele pescar. Ele esperou, o seu barquinho balançou até que o mar se acalmou. Foi então que o pescador, esperto, sabido, pegou a sua vara e jogou e esperou. Logo, bem loguinho, aquele pescador conseguiu pescar. Pescou logo um peixe. Puxou e de lá saiu seu primeiro peixe. Não era assim um grande peixe, sabe? Era um peixe pequenininho, mas já dava para garantir o almoço do pescador. Mas o pescador, naquele dia, ele queria peixe? Não, o pescador queria pegar uma sereia e então ele devolveu o peixe para o mar. Lá foi-se embora e o pescador jogou de novo e esperou. E sabe o que aconteceu? Ele pescou
outro peixe. Dessa vez era maior. Dessa vez dava pro almoço e pra janta. Olha o tamanhão dele. Mas o pescador naquele dia queria, por um acaso, pescar peixe? Não, minha gente. Aquele pescador queria pescar o que mesmo? Quem é que lembra? Ele queria pescar uma sereia. Então, sabe o que ele fez? Devolveu o peixe para o mar e esperou, até que dessa vez a varinha dele ficou muitíssimo pesada. E ele puxou com toda a sua força, até que de repente, olha o tamanho do peixe, minha gente. Dava pro almoço, pra janta e pra mais todo mundo comer junto. Mas era peixe que o pescador queria? Não, ele queria o que mesmo? Ele queria uma sereia. Só que ele não tinha prestado atenção. Sabe o que tinha acontecido? Lá nas costas daquele peixe tinha um rabão pra mó de grande, ó. E era o rabão de quem? Da sereia que o pescador tinha pescado. Então, sabe o que ele fez? Pediu a sereia em casamento, porque o pescador ficou, apaixonado. E então a sereia ensinou uma música para ele antes deles irem lá para a cidade se casar. A música era mais ou menos assim: lá no fundo do mar tem uma pedra, debaixo da pedra tem areia. No fundo do mar tem uma pedra, debaixo da pedra tem areia. Quem mora no mar? Sereia. Quem mora no mar? Sereia. Quem mora no mar? Sereia. Saia do mar, vem aqui pra areia. Quem mora no mar? Sereia. Quem mora no mar? Sereia, quem mora no mar? Sereia, saia do mar, vem aqui pra areia. E lá foram eles. E lá, sabe o que fizeram? Chamaram todos os convidados para ver que o grande pescador conseguiu fisgar a dona sereia, fisgar e casar com ela. Os dois chamaram os peixes pequenininhos, os médios, os grandes e os bem grandões. E chamaram também todo mundo da aldeia. Fizeram uma linda festa de casamento. E depois que acabou a festa, o pescador sabia de uma coisa. Sabia que a sereia não ia resistir fora da água. E como ele estava apaixonado pela dona sereia, os dois então voltaram para o mar. Voltaram para o mar e lá os dois mergulharam lá no fundo, bem no fundo do mar. E lá as pessoas contam que eles moram até hoje. Se você for lá, bem no fundo do mar, e olhar bem direitinho, talvez você veja o pescador e a sereia que moram lá. Quem sabe se você cantar aquela música que eu ensinei para vocês, eles não escutem com atenção e voltem para dar assim uma espiadinha em quem é que quer conhecer esse casal apaixonado. No fundo do mar tem uma pedra, debaixo da pedra tem areia. No fundo do mar tem uma pedra, debaixo da pedra tem areia. Quem mora no mar? Sereia. Quem mora no mar? Sereia. Quem mora no mar? Sereia. Saia do mar, vem aqui pra areia.
Olha a história Tindolelê. Olha a história Tindolala. Olha a história Tindolelê. É a história que vai acabar.